Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Destruindo Heresias. E o vídeo de hoje é um vídeo muito polêmico. Hoje nós vamos tratar sobre o Theotokos. Você já ouviu falar sobre o Theotokos? Você sabe o que significa essa expressão teológica? Se você ainda não sabe, você vai descobrir isso hoje. Mas antes eu te peço que, se você ainda não é inscrito no nosso canal, você possa se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. Se você já é inscrito no nosso canal, que você possa também estar comentando e compartilhando e assim nos ajudando a expandir mais conhecimento da palavra de Deus. Vamos lá? O Theotokos é um dogma estabelecido na igreja desde o concílio de Éfeso, no ano 431 depois de Cristo. E o Theotokos foi um título atribuído a Maria como sendo mãe de Deus. O termo Theotokos significa portadora de Deus, ou a que dá a luz a Deus. Sendo esse o significado da expressão Theotokos, esse termo passou a ser utilizado ou atribuído a Maria, para proclamar Maria como sendo a mãe de Deus. Porém, esse termo não teria como a melhor tradução a mãe de Deus. Nós temos outros termos em grego que traduziriam melhor essa expressão mãe de Deus, como Meter Tuteu, que literalmente significa mãe de Deus. Você tem outros termos que também podem ter o mesmo significado, como Theometor ou ainda Metrotheos. O Theotokos então passa a ser um problema para o cristianismo. Por quê? Porque o Theotokos, ele transforma o monoteísmo cristão em um politeísmo formado por 3 deuses e uma deusa. Esse dogma faz com que Maria, uma judia nascida no século I a.C., seja elevada ao posto de deusa. E a expressão tem a ideia exatamente de dizer que ela se tornou mãe de Deus. Se ela se tornou mãe de Deus, naturalmente ela se tornou uma deusa. Então Maria teria, de certa forma, evoluído ao posto de Deus. E nós precisamos entender, isso é básico, que ninguém evolui até ser Deus. Ninguém evolui até se tornar Deus. Ninguém se torna Deus. Deus é. Porém, essa crença ela não tem início no V século. Essa discussão ela começa já desde o II século, com homens como Inácio de Antioquia, como Irineu e até mesmo Justino, que já acreditavam nessa ideia de que Maria, de fato, era mãe de Deus. O patriarca de Constantinopla, chamado Nestório, ele defendia que Maria deveria ser chamada de Christotokos, ou seja, que ela era a mãe de Cristo. Isso para restringir o seu papel a apenas mãe da natureza humana de Cristo e não da natureza divina. Nestório então teve como grande oponente a sua ideia, a sua teologia, o patriarca de Alexandria, chamado Cirilo. E este conseguiu convencer o colegiado de bispos de que a sua teoria, a sua ideia estava correta. E, de fato, foi então estabelecido o termo, o título de Theotokos para Maria, a partir do concílio de Éfeso no ano 431 depois de Cristo. Nestório então foi acusado de herege por supostamente negar a natureza hipostática de Cristo. A partir de então estabeleceu-se o título de Theotokos para Maria. Porém, de fato, é básico, é lógico que Maria não pode ser mãe de Deus. Maria, ela foi sim a mãe de Jesus, o Deus encarnado, Cristo na sua forma humana. Mas como Deus, Maria não pode ser mãe dele, pois para que ela fosse mãe de Deus, ela necessariamente teria que ser uma deusa. Ela jamais poderia ser uma humana se de fato ela fosse mãe de Deus. Então fica claro para nós que o estabelecimento do termo Theotokos para Maria, de fato foi um erro. E é, sem sombra de dúvidas, uma heresia. Maria pode ser sim e deve ser chamada de mãe de Cristo, mãe de Jesus, mas mãe de Deus jamais. Se você gostou do nosso conteúdo, curta, comente e compartilhe. Se você discorda da nossa opinião, você tem a oportunidade, você tem o direito e você tem o espaço para deixar a sua opinião nos comentários. Se você concorda, deixe também o seu apoio e nós te somos gratos por isso. Que Deus te abençoe e até a próxima.